Eu acho que a gente estava falando de, assim, eu acho que uma coisa bastante importante é que enquanto a gente não superar esse o capitalismo, o machismo, o racismo, tudo que vem, porque o capitalismo sabe que se apropria de tudo isso, né? Ele vai explorando isso para ter mais lucro. É, é uma luta grande que a gente tem pela frente, né? Mas assim, a raiz do problema tem que ser atacado. E eu acho que essa percepção que as pessoas têm que ter, não que ela sozinha vá superar, né? Mas de conjunto, né? Enquanto sociedade. Enquanto a gente não superar esses 400 anos de escravidão, e já foi a escravidão. E por que, que ainda tem essa desigualdade toda? Porque pouca coisa está sendo efetivamente feita, ou o que está sendo feito não é o suficiente para a gente superar essa desigualdade. É Né? difícil porque a pessoa branca, ela muitas vezes ela não entende o racismo, né? Ela fala, mas eu sofro, eu sou branco e eu sofro também. Sim, você sofre, mas a cor da sua pele não torna o seu sofrimento mais difícil. E as pessoas tendem a não entender isso. A medicina, ela é uma profissão majoritariamente branca. Né? E se a gente tem metade da população negra, por que a gente não tem metade de uma classe de estudantes de medicina negros? É importante a gente entender isso. As pessoas têm a mesma capacidade cognitiva. Por que elas não têm o mesmo acesso? Alguma coisa na estrutura da sociedade está impedindo o acesso. Na minha sala, eu acho que tinha uma ou duas pessoas de 100 negras. E isso porque eu peguei a época que a gente tinha o ProUni, que facilitou um pouco o acesso. Então, como é que essa medicina não vai ser racista? É uma medicina branca, pensada por brancos, executada por brancos, e que ainda não tem isso que a Aurélia falou, o cuidado de se levar essa discussão. Tudo bem, a classe é majoritariamente branca, mas essa pessoa branca ela pode entender isso. Então, eu vou levar essa discussão para dentro da universidade. Mas também não tem o currículo, né, que você falou, não tem esse olhar, não é discutido Exato, na não é faculdade. Então, discutido. E a Natasha bem trouxe a questão do ProUni, nós estamos falando das ações afirmativas. Nós estamos falando de uma reparação histórica, nós estamos falando de cotas. As pessoas têm uma discussão sobre isso, eu costumo sempre dizer, antes de ser psicóloga, eu fui professora. Então, eu tinha sempre o cuidado de mostrar para esse corpo discente que a primeira lei de cota foi a lei do boi. E nós estamos falando de uma época colonial no nosso Brasil, onde quem tinha acesso à escola, à universidade, era filho de quem detinha a terra, ou melhor, quem explorou, né, quem invadiu as terras brasileiras. E nós só tivemos as ações afirmativas no primeiro governo democrático, que foi no primeiro governo Lula. E mesmo assim, a Lei 11.645, ela não é pautada dentro das universidades. E eu vou já aproveitar também aqui, Neida, no programa, divulgar a Conferência Municipal de Saúde. Nós estamos em fase das pré-conferências, inclusive agora na terça-feira, nós teremos 2 pré-conferências. E depois eu passo também as informações para estar na descrição aqui desse vídeo, que vai ser, pela primeira vez, a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra dentro do Conselho Municipal. Agora vai ser ali na Rua São Paulo, eu não tenho o número, mas é naquele espaço Darcy Ribeiro, da SEDUC, ao lado da UPA Central, que vai ser a pré-conferência do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Promoção da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual. Então, pela primeira vez, nós estaremos fazendo pré-conferências em 2 importantes conselhos, onde todas essas pautas que a Natasha está trazendo aqui com muita evidência serão colocadas, porque nós precisamos também começar a problematizar a heteronormatividade da nossa sociedade. Porque esses corpos que se encontram nessa diversidade são corpos que vão adoecendo por conta de uma normativa, de um protocolo onde a regra está posta. E quem está fora da regra é considerado adoecimento. Quando ela trouxe a questão manicomial, a quantidade de mulheres negras e de outras raças
presente por conta de um machismo atrelado ao seu próprio corpo. E que isso ainda se reflete dentro dos serviços psicossociais. As pessoas falam assim, como que você consegue visualizar os dados? Eu falei, faz o exercício da metodologia da observação participante. Frequenta, visita uma unidade de serviço público, porque é público, você pode entrar e observa dentro do serviço de saúde mental quais são os corpos de usuários que se encontram. 98% da população negra. E aí os profissionais da medicina, como a Natasha colocou, invisíveis da nossa população. Então, como esses profissionais vão olhando? E aí essa categoria, existem estudos, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem uma enfermeira que ela fez uma pesquisa no pós-doc dela, onde ela levantou em todos os cursos de medicina do Brasil, de universidades públicas, federais e estaduais, os corpos que eram pesquisados, investigados, eram corpos de mulheres negras, onde os estudantes, inúmeras vezes, e aí ela traz os relatos de experiências, eles amputavam, eles exploravam, eles violentavam esse corpo, que era um corpo de estudo, e aí você imagina estes futuros profissionais da medicina quando vai no Sistema Único de Saúde, no serviço público, atender uma mulher negra. Como que ele olha isso? Inclusive, hoje, você deve saber que está, né, não existe, não sei nem como que está isso, né, Natasha, os corpos que são pesquisados nas faculdades de medicina, esses dados eu não vou conseguir dizer, mas é um estudo de uma enfermeira, e depois eu posso até passar também o contato, que ela faz um levantamento, qual era o corpo estudado nas faculdades de medicina. E ela trouxe também sobre a classe, quando ela estava em formação em medicina, da psicologia também. Existe um número ainda muito irrisório da população negra como profissionais da psicologia. Eu não estudei racismo durante a minha formação. Eu costumo dizer, eu não li Fanon, né? Eu não li Lélia Gonzalez, eu não li Neuza Santos. Eu li uma série de teorias que inúmeras vezes, ou melhor, muitas vezes, nem justificava aquilo que eu estava lendo. Porque eu não me reconhecia durante esse processo de estudo. Então, nós precisamos reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade formada, sim, pela grande maioria da população negra, e o quanto a população negra, a população feminina e também a população da diversidade sexual, ela é vista de uma maneira muito invisibilizada. E aí a gente pode até também trazer essa discussão para a população em situação de rua. E aí nós vamos falar. Você imagina, pessoal. Eu lembrei de um filme. Você assistiu um filme que é um estudante negro de medicina? Assisti. Eu também não lembro o nome do filme. Eu não lembro, mas é muito legal assistir. Isso, né? Ele chega na aula de anatomia e ele vê que os corpos lá são corpos negros. Os estudantes são brancos, exceto ele, e os corpos são negros. Bem lembrado. Né? E aí ele vê um movimento de mães que perderam seus filhos por violência policial, e muitos não sabem, o filho simplesmente desapareceu. Ela nem teve o corpo do filho. E aí ele entra num pensamento, né? Será que aquele corpo que eu estou estudando é filho dessa mulher que está, né, protestando porque o filho dela desapareceu? Então é um filme bem perturbador, assim, sabe? Você vai ficando angustiado porque você vê que... E aí, em algum momento do filme, ele tá saindo de uma festa dos amigos brancos ricos, e ele tá na rua e ele é abordado pela polícia. Por que um homem negro, essa hora, tá andando na rua de um bairro nobre? Ele é imediatamente abordado pela polícia. E só não acontece coisa pior porque os amigos vêm e vão intervir. Então, essa é a nossa realidade. Eu não sei como ainda tem gente que fala que não tem racismo. E esse racismo atravessa a saúde e atravessa a saúde mental. A saúde mental, né?